Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte. E na aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho no tempo e conversar sobre a Grécia Antiga. Essa civilização foi muito importante para o nosso comportamento, para muita parte do nosso imaginário, gerou muitos livros importantes, a cultura pop com diversos filmes, enfim, vamos lá? Bom, qual é o objetivo em específico desta aula? Conhecer a civilização grega e os seus períodos, analisar a arte produzida nos períodos homérico, arcaico e clássico. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender antes da gente começar a falar sobre a arte produzida por essa civilização é a questão geográfica. Aqui nós temos o mapa da Europa. Onde é que está localizada a Grécia? A Grécia está localizada bem aqui, ó, nessa pontinha. É um pedaço de terra que invade um pedaço de água, então a gente chama isso de península, mas ele também é um arquipélago, porque tem muitas ilhas. Vamos ver aqui em detalhe, vamos lá, ó. Olha, vendo aqui no detalhe, a gente percebe então que é toda essa parte aqui, diversas ilhazinhas. Aqui a gente tem o mar Egeu e aqui embaixo o mar Mediterrâneo, para a gente se localizar, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, essa terra onde viviam os gregos não é uma terra tão fértil, é uma terra montanhosa, muito rochosa, então eles tiveram algumas complicações no início para poderem se estabelecer e prosperar, tá? Então assim, quais são as divisões dos períodos da Grécia Antiga? O primeiro é chamado de período pré-homérico, que vai de 2000 a 1100 a.C., o segundo, homérico, de 1100 a 800 a.C., o terceiro, arcaico, de 800 a 500 a.C., período clássico, de 500 a 338 a.C., e o helenístico, de 338 a 146. Quando a gente diz a respeito a pré-homérico, a gente está falando de uma coisa um pouco mais primitiva. É aquele processo de ruralização, procurar um local que seja bom para fazer agricultura, um local que tenha água doce, água potável, é um processo de ruralização. Então o período pré-homérico ele não é tão grande em termos de arte. O período pré-homérico, o período homérico eu abordo aqui porque ele traz algumas coisas importantes para a arte, apesar de não ter muita arte também neste período, tá? Então, o período homérico, que é o que a gente começa a falar, diz respeito a esse carinha aqui que viveu no período arcaico. Esse cara aqui é o chamado poeta Homero. Ele escreveu 2 livros, um chamado A Ilíada e o outro chamado A Odisseia. Na verdade, escrever não seria o termo correto, porque naquela época existia uma tradição oral de contar as histórias por meio da voz. Posterior a isso que foi feito um registro escrito dessas histórias. Então é normal que tenha algumas adaptações, algumas modificações e ela não seja 100% original, beleza? Então tá, o que diz respeito à Ilíada e Odisseia e por que elas são importantes para a nossa aula de arte? Bom, é que nesses livros estão narradas histórias que contam um pouquinho do comportamento dos gregos na época do período homérico, tá? Então a Ilíada, por exemplo, trata de uma grande batalha entre os gregos e os troianos. Uma batalha que, olha, eu digo para vocês, tem motivações muito fúteis, motivações pequenas. É simplesmente uma traição. Paris, que era um príncipe de Troia, acaba tendo um relacionamento com Helena, que era a rainha de Esparta, e ela era casada. Ela então vai com Paris para Troia e está armada a guerra simplesmente por uma traição. Então, milhares de pessoas dentro dessa guerra morreram simplesmente por conta de uma traição, o que é extremamente pequeno, né, fútil. Mas é interessante para a gente ver o comportamento, né? A Odisseia diz respeito a um capítulo posterior à Ilíada, quando a guerra já tinha terminado e um de seus guerreiros gregos, chamado Odisseu, ou em alguns momentos a gente também pode chamar ele de Ulisses, tenta voltar para sua terra natal. Então aqui é a guerra e aqui é Odisseu tentando voltar para sua terra natal. Aqui nessa ilustração e nesse frame de um filme, eu mostro aqui um pouquinho dessa narrativa da Ilíada. Esse aqui mostra um guerreiro tomando uma flecha no calcanhar.
aqui diz muito respeito à parte mitológica, à parte religiosa dos gregos. E por que eu estou abordando tudo isso? Porque tudo isso vai influenciar na arte que é produzida. A gente tem que entender que é através da arte que a gente pode ter alguma noção de como eles se comportavam, de como que eram os hábitos dele. Então a arte é muito importante, por isso que eu abordo esse contexto, tá? Dito isso, vamos lá. A parte mitológica aparece nesse livro. Então, o livro da Ilíada, ele não é 100% só histórico, é uma narrativa histórica, ele também tem pitadas mitológicas ali, tá? Como, por exemplo, a inserção desse personagem, que é um personagem chamado Aquiles. Aquiles é um guerreiro grego, que ele era perfeito. Dizia a lenda que ninguém e nada poderia derrotá-lo, porque sua mãe, Tétis, quando ele havia nascido, ela foi até o rio Estige. E na mitologia grega, o rio Estige fica no Tártaro, o que para o cristianismo seria uma espécie de inferno. E lá ela mergulhou um filho nesse rio, segurando pelo calcanhar. Então o filho ficou imune, o corpo dele ficou imune a qualquer tipo de adversário, qualquer tipo de batalha, exceto pelo lugar onde ela estava segurando ele, que era o calcanhar. O calcanhar não foi mergulhado no rio Estige e ficou ali como um ponto fraco, uma fraqueza de Aquiles. Então, na Ilíada tem essa narrativa mitológica e em um determinado momento Aquiles recebe uma flechada no calcanhar, que é o seu ponto fraco, uma flecha envenenada que leva ele ao óbito. Ele acaba morrendo por conta dessa flechada. Então, aqui mostra não somente uma referência mitológica, mas também como isso influenciou nos dias de hoje. Nós temos uma expressão extremamente popular que diz o seguinte: meu calcanhar de Aquiles. Quando eu digo meu calcanhar de Aquiles, eu estou falando qual é a minha fraqueza, qual é o meu ponto fraco. Então você percebe que pequenas coisas e coisas ainda maiores influenciam até hoje o nosso comportamento, o nosso hábito e nossas palavras, né? Essa fotografia é tirada de um filme chamado Troia. É um filme relativamente antigo, é muito bom, recomendo para vocês. O diretor desse filme, ele não optou por uma coisa tão mitológica, acho que ele teve um certo receio, um medo de não vingar. Ele optou por uma coisa um pouco mais histórica, apesar de colocar Aquiles e a flechada no calcanhar. Aqui mostra a hora em que os troianos acham que venceram a guerra. Foi uma guerra que durou mais ou menos uns 10 anos e os gregos decidiram, por intermédio de Odisseu, que tinha uma mente muito ágil, muito esperta, decidiram fingir que tinham decidido acabar com a guerra, se rendido. Os gregos falaram, vamos fingir que nos rendemos e vamos construir um cavalo bem grande, como se fosse uma espécie de presente, dizendo, nós estamos deixando aqui esse presente para vocês como uma forma de apaziguar, chega de guerra. O fato é que este presente, esse cavalo aqui enorme, estava cheio de soldados gregos dentro desse cavalo, tá? E os troianos caíram nessa armadilha. Acharam que tinham realmente vencido, que eles tinham desistido dos gregos. E colocaram o cavalo para dentro, fecharam as suas grandes muralhas e festejaram toda a noite com muito vinho. No meio da noite, quando todo mundo já estava meio embriagado, cansado, dormindo, os soldados gregos saíram de lá, invadiram, abriram as muralhas e a guerra continuou e os gregos venceram a batalha. Então aí temos mais um termo que é utilizado até os dias de hoje para dizer de algum presente que a gente recebeu que é um presente muito ruim, como por exemplo um presente de grego. Daí diz essa origem, tá? Então, vamos ver aqui. No período homérico, historicamente falando, saindo um pouquinho aqui da Ilíada de Odisseia, dispersão dos povos e a criação de pequenas comunidades patriarcais intituladas genos. Então aqui os povos começam a se espalhar em diversos locais daquela região geográfica que a gente viu, e ali eles começam a criar comunidades patriarcais chamadas genos. Quando a gente fala patriarcal, a gente está falando de um termo em grego chamado paten, que significa o pai. Então é um homem líder que comanda toda aquela comunidade pequena. Os bens produzidos eram comuns a todos. Então, tudo que era produzido ali, naquela pequena comunidade de poucas centenas de pessoas, era comum. Todo mundo tinha como usar e consumir tudo que era produzido por todo mundo, certo? Era igualitário. O nome homérico é uma referência ao poeta épico Homero. Então, quando a gente diz do período homérico, é uma referência ao poeta por causa daqueles 2 livros que ele escreveu e que nos dão referência de como era o comportamento. Por isso que
o período recebe este nome, ok? Vamos fazer aqui um pequeno quizinho para ver se vocês fixaram e prestaram atenção no que eu disse, tá? Qual o escritor que deu nome a um dos períodos da Grécia Antiga? A. Sócrates. B. Heródoto. C. Homero. D. Aristóteles. Ou E. Sófocles. Bom, se vocês prestaram atenção, eu acabei de falar para vocês, é Homero. Vamos adiante. Aí é que tá, temos um problema. Nada é linear e nada permanece estático e estável. A civilização humana, o sapiens, ele tem um quê de mudança, de evolução. E nem sempre evolução significa algo bom, né? Enfim, o fato é que as comunidades começaram a crescer demasiadamente. Então, o número de pessoas na comunidade começou a crescer demais. E a mudança de comportamento também. Então, aconteceu um aumento populacional, o surgimento de oligarquias. Estão vendo que eu estou pegando um pouquinho de geografia, um pouquinho de história? É importante para a arte, tá? Então, a oligarquia seria o poder na mão de pequenos povos. Vai se construindo classes sociais, algo que não existia anteriormente. Então, você tem uma classe social dominante, não somente um líder, começa a surgir política ali no meio. Então, começa a mudança. Nisso, a gente diz, os historiadores dizem, no caso, que é criado as cidades-estados. Essas pequenas comunidades evoluem para uma cidade-estado. O que é que significa isso, né? A cidade-estado? Que cada cidadezinha que compreende a Grécia Antiga tem um jeito de se organizar politicamente. Pode ser que em uma cidadezinha eles eram uma monarquia, tinham um rei. Mas na outra cidadezinha, eles tinham uma política que estava beirando a democracia, na qual o povo decidia o que era melhor para si. É mais ou menos assim, cada cidadezinha independente, porém todas sabiam que faziam parte de um contexto maior chamado Grécia, ok? Então, surgimento das polis, que são a cidade-estado, então a gente tem esses dois nomes, cidade-estado e polis, surgimento das classes sociais, como eu já disse, propriedade privada, como eu havia dito anteriormente, tudo era comum entre todos, só que agora existe a propriedade privada, cada um é dono de cada coisa que produz, portanto começam a existir os pobres, uma classe média e uma classe mais aristocrática, ok? E a arte tem uma grande importância social. Finalmente chegamos num contexto artístico. Vamos lá, ok? As duas grandes cidades que foram as mecas para o trabalho artístico e político são as cidades de Atenas e Esparta. Não tem como. Atenas está localizada aqui e Esparta aqui na região do Peloponeso, tá? Olha só que bacana os nossos primeiros trabalhos artísticos, tá? Esse aqui é o que a gente chama de afresco, que são pinturas em paredes, ok? E essa pintura na parede demonstra homens, ok? Aqui tem uma lira, ou seja, provavelmente estava rolando música, e aqui eles estão segurando uma espécie de utensílio para segurar vinho, ou seja, eles estavam bebendo, tá? Essa reunião de homens celebrando, cantando músicas e bebendo, nós damos o nome de simpósio. Hoje em dia, esse termo tem uma outra conotação, que são reuniões acadêmicas. O pessoal das universidades se reúnem para conversar sobre diversos assuntos, ok? E aqui nós temos uma outra pintura em parede, vejam só o estilo, né? Voltando aqui ao estilo que eles pintavam. Lembra um pouquinho do Egito Antigo, a relação de perfil, mas tem uma anatomia um pouquinho mais trabalhada. Tá? Aqui está bem apagado, mas dá para perceber um pouco os detalhes. Aqui você tem uma figura masculina, na qual está segurando uma figura feminina, até pegando pelos seios, inclusive. Né? Aqui é o chamado rapto de Perséfone, ou na parte romana, que os romanos também pegaram muito da religião grega, Proserpina. Então ela tem esses dois nomes. Tá? Esse homem seria Hades, ou na Roma Antiga ele era chamado de Plutão. Tá? Então existe uma historinha para narrar essa parte artística aqui, que é uma historinha que não é legal, mas que demonstra um pouco do comportamento dos gregos naquele momento, e a gente fica, caraca, será que eles eram assim mesmo? Pode ser que sim. Tá? Então, o rapto de Proserpina é o seguinte, Proserpina, ou Perséfone, ela era uma divindade na qual ela adorava cultivar plantas, frutas, verduras, então ela demonstrava essa parte de vida dentro da agricultura. E Hades, que é o deus do submundo, responsável por julgar as almas, observava ela atentamente com um prazer carnal, um prazer de que queria ter aquela mulher como esposa. E ele decide em algum momento ir
até lá, na superfície terrena, e raptar ela, sequestrar ela. Ele sequestra Perséfone, obriga ela a ser a sua esposa, nada legal isso, ok? E ela fica no submundo para sempre. Zeus, que era o Deus supremo, Deus dos céus e tudo mais, não ficou contente com a atitude do seu irmão Hades e tentou entrar em um acordo com ele. E o Hades topou que uma vez por ano, Perséfone, ou Proserpina, poderia subir à superfície terrena para visitar os seus familiares. Essa mitologia, essa historinha, explica um pouco do comportamento humano, principalmente do homem na época, mas também demonstra uma relação das estações do ano. Porque era assim que os gregos tentavam justificar como a primavera acontecia. Era quando Proserpina ou Perséfone vinha à superfície terrena. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos as ânforas, os vasos gregos. Eram outra superfície além da parede que eles também gostavam de pintar. Então aqui no centro você tem uma parte narrativa que conta uma história, eles gostavam de tratar de história. E aqui você tem alguns detalhes geométricos ou orgânicos, que são abstratos, que não têm relação nenhuma figurativa. São 3 estilos que nós temos de vasos. Um mais antigo, pintura vermelha sobre fundo branco. Esse, que é um pouco mais recente dentro da história grega, pintura vermelha sobre fundo negro. Apesar de que a pintura não é muito bem vermelha, ela é alaranjada, eu sei, mas é o termo técnico utilizado, tá ok? E a pintura negra sobre fundo vermelho, aqui no caso narrando uma passagem de Ilíada na qual Aquiles está matando um soldado troiano, ok? Então vamos mostrar aqui de novo essa imagem. A este ornamento aqui, nós damos o nome de frisas. E aqui no centro nós temos uma narrativa pictórica, uma narrativa através de desenho, através de pintura. Agora a gente vai dar uma pausa, eu já falei demais, então vamos dar uma pausa e vamos fazer um exercíciozinho prático, tá? Com uma régua e uma folha de papel, pode ser no seu caderno de arte, crie uma frisa grega, inspirada na imagem a seguir. 10 minutinhos, meus queridos. Até daqui a pouco. Bom, vamos continuar? Bom, aqui a gente vai para o campo da escultura. Vamos ver como é que os gregos esculpiam lá nos seus primórdios, tá? Aqui nós temos um relevo, ok? Então eles aprenderam a fazer relevo em terracota, em rochas também, como o mármore, que é muito comum nessa região. Mas isso tem que colocar um parênteses. Isso foi muita influência asiática. Como assim influência asiática, professor? Lembra que eu falei para vocês que a terra deles era muito escassa, que não era muito propícia para a agricultura e tudo mais? Bom, o forte dos gregos foi utilizar aquele mar Egeu como fonte de comércio. Então eles entraram em contato com diversas outras civilizações de outras partes, de outros continentes, de outros territórios. E isso influenciou diretamente o pensamento e também a escultura, por exemplo, a arte, né? Então aqui a gente tem um relevo que mostra novamente o simpósio. Novamente, homens bebendo, consumindo e se divertindo, tá? Infelizmente, em termos sociais, as mulheres não tinham muitos direitos na Grécia Antiga. Os homens eram mais privilegiados, ok? Esse outro relevo, ele diz respeito a um pedaço de um templo que foi reconstituído, está dentro de um museu, e esse pedaço permaneceu até que preservado com o tempo, né? Que diz de uma batalha dos Sífinos. Então, quando eles venceram, Sífinos, uma cidade-estado grega também, que eles venceram uma batalha que narra uma batalha, tem até mesmo um leão aqui, provavelmente com aquele contexto épico, de literatura épica, na qual narra uma história, mas tem muitas pitadas mitológicas, ok? Aqui tem um outro contexto interessante de analisar, que é a escultura da figura humana por completo. Quando é um relevo, você tem uma superfície plana e ele tenta deixar tridimensional naquela superfície. Aqui você tem o tridimensional por completo, você tem todos os lados. Aqui a gente tem um exemplo de Core. Core seria a figura feminina, tá? E você percebe que ela é estática, ela tem um pequeno movimento, um leve sorriso e um movimento pequeno nos braços, mas é muito travado. Possivelmente isso é uma inspiração, uma influência egípcia. Como eu falei para vocês, a parte comercial influenciou na produção, ok? Aqui é essa dama de Alcseré, ela é fantástica, né? Ela mostra alguns detalhes e daqui a pouco eu vou mostrar uma curiosidade para vocês vão ficar de queixo caído. Já vamos lá, já chegamos lá. Olha aqui, novamente as cores, tá? E aqui um couros. O couros seria a figura masculina. A diferença entre eles, além do sexo,
é que a figura feminina é representada com roupa, enquanto a figura masculina é representada extremamente plenamente, nua, ok? Então, aqui é o coro, se você perceber, você tem a nudez. Olha, já dei um pequeno spoilerzinho ali, mas vamos lá. Então, aqui você tem a nudez plena. O que a gente pode analisar a anatomia, o perfeccionismo que eles trabalhavam, a escultura em relação aos músculos, apesar ainda de ser muito travado. Na próxima aula a gente vai ver que eles vão evoluir bastante no contexto de escultura. Ok? Uma das coisas que ficou estigmatizada é que os gregos eles esculpiam em mármore branco ou em bronze e tudo era sem cor. Isso é uma falácia. Nós temos aqui o arqueólogo Vincent Brickmann, que é um alemão, tentei falar aqui na linguagem alemã, a pronúncia. Ele fez um trabalho de décadas com luz ultravioleta para detectar pigmentos, ou seja, tinta, nas esculturas greco-romanas, tanto as romanas quanto as gregas. E ele acabou descobrindo que tinha o pigmento sim. E em uma grande exposição com parceria com artistas, ele tentou recriar algumas esculturas como que elas eram originalmente. Então aqui a gente tem um exemplo de escultura grega e aqui como ela seria na época em que ela foi feita. Aqui, ó, mind blow, a gente quebra com conceitos que a gente tinha anteriormente, que era só branco. Olha, não que eu não goste da escultura branca, eu gosto, eu acho bacana, mas isso já tinha sido descoberto há muito tempo. Por que eles não mostraram isso? Por uma questão estética. Os renascentistas, com Leonardo, Michelangelo, eles se esculpiam e pintavam dessa maneira greco-romana, inspiradas nisso. Então, quebrar com esse tipo de padrão seria complicado para a época. E isso perdurou por muito tempo. E foi só agora que eles resolveram escancarar a realidade. Tá? Então, vejam só como é que ficava essa escultura que eu mostrei anteriormente. Chega a só meio infantil as cores escolhidas, mas é um jeito de se fazer arte, era um jeito que eles se expressavam. Essa aqui que eu também já mostrei, essa core que eu mostrei, olha como talvez ela seria na época da Grécia Antiga. É uma reflexão muito bacana que a gente pode fazer acerca deste assunto, né? Esse outro relevo pintado, como é que ele seria, não é? Vamos fazer um pequeno quizinho aqui para dar uma fixação no conteúdo. Vamos lá. No período arcaico, o que possibilitou o crescimento de uma identidade artística? O que possibilitou o crescimento da identidade artística? A. O passado homérico. B. O legado troiano. Ou C. A abertura comercial. Qual dessas três alternativas influenciou para uma identidade artística? Se vocês prestarem atenção no que eu falei, não é nem a parte homérica, nem o legado troiano, e sim a abertura comercial. O fato dos gregos terem aberto o seu comércio, tanto no mar Egeu quanto no mar Mediterrâneo, entrando em contato com outras civilizações, tanto asiáticas como no Extremo Oriente, o Egito, enfim. Isso influenciou muito a sua identidade artística, ok? Influenciou, mas não determinou de modo cópia ou plágio. Eles tiveram uma identidade única depois. No período clássico, a gente não deu tempo de abordar hoje, a gente vai abordar na próxima aula, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que o estilo deles superou as influências e eles criaram um estilo único. Então, uma simbiose que deu certo, ok? Agora, para completar a parte de exercícios, vamos fazer uma atividade discursiva. Escreva um texto com no máximo 8 linhas, listando as características da arte grega nos 2 períodos estudados. Vamos lá? 10 minutinhos. Então, gente, para concluir a nossa aula, o que é que nós aprendemos hoje? Contextualizamos historicamente os períodos estudados, tanto homérico quanto arcaico, não deu tempo de abordar o clássico, infelizmente, vamos abordar na próxima aula. Conhecemos a tradição da pintura grega e o estilo escultórico, que acabou sendo dos carros-chefes da arte grega, que é a escultura. Beleza? Então, nos vemos numa próxima, meus queridos. Bom estudo para todo mundo. Fiquem em casa, saúde para todos. Tchau!